Caríssimos irmãos, nós hoje celebramos a ascensão do Senhor aos céus. O Senhor completa a sua missão aqui sobre a terra. Depois de ter padecido, sido morto, ressuscitar, o Senhor também ascende-se aos céus. Vai ao encontro do Pai, assenta-se à direita de seu Pai. Contemplamos hoje o Senhor voltar ao lugar que lhe competia, ao seu trono de glória e majestade, sendo servido e adorado pelos anjos e pelas almas benditas que o seguiram após a sua elevação aos céus. Eis o meu lugar de repouso para sempre. Eu fico aqui, este é o lugar que preferi. O nosso repouso não se encontra nessa terra, o nosso repouso se encontra em Deus. Aqui na terra, o único lugar, a única pessoa com a qual teremos um repouso é com Jesus. E devemos nos preparar para o encontro definitivo com Ele, nosso descanso eterno com o Senhor, a vida bem-aventurada no céu. Nós, junto ao Senhor, devemos pôr nossa vida, elevar nossos anseios, nossa vontade, nosso coração, nossos sentimentos, os nossos pensamentos se devem voltar ao alto. Olhar o Senhor que subiu diante dos olhos dos apóstolos e está no céu. Devemos colocar nossa esperança nele. Os nossos pensamentos nele, os nossos sentimentos e afetos nele, aquilo que temos de bom que seja divinizado, aquilo que está ruim ainda aqui em nós deve ser purificado, porque nada impuro há de entrar no reino dos céus. Diz o ofício da Imaculada que rezamos aos sábados pela manhã: para que o homem suba às sumas alturas, desce Deus do céu para as criaturas. Deus se fez homem para que o homem se fizesse Deus. Isso não é uma hipérbole, não é um exagero. O batismo nos faz filhos de Deus. O Senhor nos faz participantes da sua natureza divina. E nós lemos no Evangelho de hoje: ide, é uma ordem do Senhor. Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Tudo o que vos ordenei. Primeiramente, batizar, santificar. Essa é a missão dos discípulos. O Senhor dá essa última recomendação por ser a mais importante. Como se fosse a carta magna do Senhor. Façam isso, santifiquem as almas, façam filhos de Deus. Da fé e da santificação pessoal de cada um decorrem tudo mais. Todas as nossas obras de caridade, tudo que fazemos de bom, se não for a partir da fé que recebemos do batismo, de nada vale. Tudo ficará aqui na terra. Mas a partir do momento que recebemos a fé pelo batismo e fazemos tudo segundo essa mesma fé, cada ato se torna um ato de amor a Deus, em primeiro lugar, e ao próximo. Nós só amaremos uns aos outros aqui na terra se primeiro amarmos de verdade o Senhor, colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida. Então todas as ações sociais que a igreja faz devem ter por finalidade primeira, diante dos olhos daqueles que a fazem, a salvação e a santificação. Ou seja, conduzir aqueles que não foram ainda batizados ao batismo e reconduzir os batizados que estão dispersos no erro, em outras igrejas, e não vivem a fé verdadeira, não estão na igreja de Cristo. Interpretar que seremos divinizados, que podemos nos fazer Deus, não é um exagero. Um equívoco seria ser Deus, querer ser Deus, na medida de Adão. Adão, quando comeu do fruto, recebeu aquela promessa: sereis como deuses. Ele queria tomar o lugar de Deus. Queria decidir o que era bem e o que era mal. Isso acontece muito na nossa vida. Nós também queremos ser deuses de nós mesmos.
assumir o protagonismo da nossa vida. Nossa vida é dada por Deus. A Ele prestaremos conta. A Ele devemos toda a nossa reverência e escutar as suas palavras e as pôr em prática. Adão agiu à revelia de Deus, querendo ser Deus. Nós, pelo contrário, nós somos divinizados na medida da cruz. Adão colheu da árvore da cruz. Adão colheu da árvore do paraíso. Nós colhemos da árvore da cruz os frutos da redenção. E somos divinizados, nos tornamos deuses por participação da natureza divina, na medida em que nos associamos a Jesus, a sua vida aqui na terra, aos frutos que colhemos da cruz. O Senhor, depois de ressuscitar, quis passar 40 dias junto aos seus apóstolos, quis ficar junto deles, dar testemunho da sua ressurreição, para que eles não considerassem que fosse um devaneio, uma simples aparição, ficasse talvez confuso. 40 dias apareceu em várias ocasiões a diversas testemunhas. Passou esse tempo instruindo os discípulos e preparando-os para a vinda do Espírito Santo. Ao fim de sua vida, diante de muitas testemunhas, de algumas centenas talvez, abençoou e ascendeu-se aos céus. Foi elevado ao céu. São Boaventura pinta essa imagem de uma maneira belíssima. Diz que o Senhor foi à sua mãe, a abraçou, a apertou junto ao seu coração, se despedindo dela por pouco tempo. Então seus discípulos choravam, outros se prostravam diante dos seus pés, o beijavam, e ele então, revestido de glória, como um rei, é elevado aos céus, para junto do Pai. Que visão bonita! Ali está também a nossa esperança. Mas o Senhor que parte para o céu também permanece conosco. Ele permanece através da igreja. A presença de Cristo nos seus sacerdotes permanece até o fim dos tempos. Por isso, essa promessa que são as últimas palavras de Jesus ecoou e tem sentido para nós católicos. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Mas como, se o Senhor foi ao céu, permanece aqui na terra por meio dos seus sacerdotes? Quando o padre batiza, é Cristo que batiza. Quando o padre perdoa, é Cristo que perdoa. Quando o padre unge o doente, é Cristo que unge, santifica, salva aquela alma. Quando o padre consagra a Eucaristia, é Cristo que consagra. Ele age por meio dos sacerdotes, pecadores ou santos, para fazer a sua presença perpetuar-se aqui na terra. O Senhor continua conosco. E por isso, na Sagrada Escritura, vemos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim vos rejeita. Devemos obediência à igreja, amar a igreja, não porque ela é uma instituição humana, porque não a é. Não é mesmo. É uma instituição divina. É o corpo de Cristo, governada pelo Espírito Santo. Os discípulos, ao verem aquela cena, o Senhor ser elevado aos céus, não ficaram avoados, como que olhando. Aliás, ficaram por um tempo, mas nós vemos nos Atos dos Apóstolos que 2 anjos falaram: estavam ficando olhando para o céu para quê? Vamos lá. E eles então saíram dali, puseram-se a rezar, pedindo o auxílio divino. Então, depois de 9 dias, estamos na novena de Pentecostes, receberam o Espírito Santo. Aquele Espírito que transformou aqueles homens covardes, fracos, traidores, que abandonaram o Senhor, fugiram, em homens valentes pela causa do Evangelho. Mais do que a instrução, era necessário a moção do Espírito Santo para que aqueles homens de verdade se pusessem a realizar a obra de Deus. Era uma obra que ultrapassava toda a capacidade daqueles homens. Homens rudes da Galileia evangelizaram o mundo. A nossa missão também é possível se formos conduzidos pelo Espírito Santo. Eles entenderam que para chegar à bem-aventurança, não poderiam ficar ali olhando para o céu. Seria necessário se identificarem com a vida de Cristo, terrena, com a sua entrega generosa, em seus sacrifícios abnegados,
na sua total doação a Deus, ao Pai e aos homens. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, dando a vida totalmente, entregando a Deus e entregando aos irmãos. O Senhor nos chama a ir para o céu com Ele. Rezamos na missa, Sursum Corda, corações ao alto. Devemos colocar o nosso coração lá. Mas, para chegar ao céu, assim como um passarinho não consegue voar estando amarrado a 100 fios ou a um fio, pouco importa, ele vai ficar preso ao chão. Devemos abandonar os nossos 100 pecados ou nosso único pecado, para que possamos alçar voo e assim encontrar com Deus, purificados de nossos pecados, santificados pelo Espírito Santo. Ponhamos nossa esperança no céu e não na terra, não nas coisas que passam, mas sim na vida eterna, junto do Senhor, que veio a essa terra para também nos levar à sua presença no céu.